Olá, olá mulheres abençoadas. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho com vocês sobre um tema extremamente pertinente que é a empatia. Bom, meu nome é Viviane Von Buren, eu sou terapeuta sistêmica, sou coach sistêmica, amo trabalhar com mulheres, amo fazer os atendimentos individuais, em grupo, trabalho com mulheres, cursos, amo trabalhar com o ser humano. Amo ajudar as pessoas a se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Todos nós podemos todos os dias. E hoje eu vou estar aqui falando para esse grupo de pessoas que com certeza vão estar assistindo, para esse trabalho lindo que é a Oficina de Mulheres, que é um trabalho muito bacana, desenvolvido para que alcance pessoas, onde quer que elas estejam, para que estejam ouvindo uma palavra, para crescimento pessoal, para crescimento espiritual, para crescimento emocional, psicológico, que é necessário, né? Principalmente nesse momento que nós temos vivido. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre empatia. E meu desejo é que, nesse momento, dessa sabedoria vinda do céu, do trono de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa estar verdadeiramente aprendendo em Deus o que é necessário para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, para que a gente possa, desenvolver o nosso propósito nessa terra com mais habilidade, com mais capacitação. E nós precisamos buscar isso. Então, que em nome de Jesus, os nossos corações estejam abertos, a nossa mente aberta, para que a gente faça uma viagem para dentro de nós mesmos, para a gente estar podendo se enxergar e se melhorar. Até porque a empatia, que é o que nós vamos falar hoje, a maior habilidade que nós podemos conquistar sobre essa palavra, sobre essa habilidade de empatia em relação a nós mesmos. Porque a empatia, o que é o significado da empatia? A empatia é capaz de olhar o outro além dele, além da estética, além do que eu estou vendo, além da imagem que está do lado de fora, além do que ela demonstra, é olhar através das atitudes e das ações aparentes. Eu consegui olhar através disso. E nada melhor, primeiramente, do que a gente fazer essa viagem interna, a gente conseguir olhar dentro de nós mesmos, fazer uma viagem interna para dentro de nós mesmos, para entender as nossas emoções, para entender as nossas reações, para entender as nossas atitudes, para entender as nossas fragilidades, para entender o porquê dos nossos pontos fracos, entender a nossa história, entender as pessoas que vieram por trás de nós, porque a minha capacidade de entender o outro, ela tem que passar por mim primeiro, de me entender. E quando eu falo de me entender, eu preciso entender as pessoas que passaram pela minha história, pelas pessoas que fizeram parte dessa jornada da minha vida. Se eu consigo olhar para essa história, para essas pessoas e para mim com empatia, ou seja, entendendo, compreendendo, me colocando no lugar delas, sentindo o que elas sentiram, entendendo o porquê que reagem dessa maneira, o porquê que fizeram dessa maneira, aí eu entendo a minha história, começa a dar um novo significado para ela, aí a minha visão para o outro, ela começa a se ampliar, aí eu consigo olhar para o outro de forma diferente, porque isso é que é empatia, é olhar para o outro, compreender, mas além de compreender, é sentir o que ele sente naquele momento, naquela situação, naquela adversidade, naquele posicionamento que ela está. Isso é a capacidade que nós devemos desenvolver. Mas eu só consigo se eu consigo fazer isso comigo primeiro. Porque a palavra de Deus, ela fala assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro eu preciso me amar para eu amar o outro. Então, da mesma forma, eu preciso ter uma empatia comigo para eu ter com o próximo. A empatia, ela é eu conseguir enxergar a vida do outro com os óculos de grau dele. Só que além disso, para eu enxergar com o óculos de grau dele, porque se eu coloco um óculos de grau do outro, talvez eu coloque o óculos e fique embaçado. Mas se eu coloco em mim também o problema
da visão dele, aí vai se encaixar. Eu entro no problema da visão dele, coloco o óculos que ele coloca, aí eu consigo enxergar a maneira que ele enxerga. É o que nós falamos também sobre coloca o sapato do outro, né? Quando a gente coloca o sapato do outro, a gente entende. Não basta só o sapato do outro, porque quantas pessoas não têm o mesmo sapato? Mas existe a forma do pé, a sensibilidade do pé. Um pé tem a resistência maior. Umas pessoas conseguem ficar de salto o dia inteiro e não sentem nada. Outras pessoas ficam 5 minutos e estão toda cheia de dores nas costas, nos pés. Umas pessoas têm os pés mais fortes, outras têm os pés mais frágeis. 5 minutos com algum sapato enche de calo, faz bolha. E nós não podemos avaliar a dor, a bolha, o incômodo, as atitudes e as reações do outro pelo que eu sinto. Então, empatia é isso, é quando eu abro mão das minhas crenças, que é a forma como eu creio das coisas, dos meus valores, eu abro mão da minha opinião, dos meus achismos, eu abro mão da forma como eu reagiria em determinada situação, como eu resolveria em determinada situação, para entender o porquê que o outro age daquela maneira e respeitar. Isso é empatia, é respeitar. E o maior exemplo de empatia que nós temos é o nosso Deus. É o nosso Deus que deu o seu único filho por amor a nós, sem merecermos nada. Sem merecermos nada, sem julgamento, sem nos avaliar. Simplesmente porque ele teve amor, ele sentiu o quanto nós iríamos sofrer, porque nós estaríamos sem solução, sem saída. E aí Jesus veio sentir a nossa dor, porque quando ele sentiu a nossa dor, a empatia ela é transbordante, ela é abundante, porque eu entendo o que o outro passa, eu sei o que o outro passa. Então, a gente tem exemplo fantástico na palavra de Deus, que é o nosso próprio Deus, é Jesus. Jesus que morreu por nós, por amor, por sentir a nossa dor, por se colocar no lugar do outro, porque ele se colocou no lugar do outro, ele sentiu literalmente a nossa dor, essa maior empatia. Agora, não é fácil no mundo de hoje, onde mais do que nunca nós vivemos o individualismo. Mais do que nunca, nós vivemos o individualismo, cada um no seu quadrado. Não só referente ao que nós estamos falando do isolamento, independente de antes dessa questão que nós estamos vivendo da pandemia, as pessoas vivem um mundo hoje que as pessoas estão muito preocupadas com as suas questões, a sua família, o eu, o mundo, o sistema hoje, ele promove isso, o individualismo. E a tecnologia, apesar de nós estarmos conectados com muitas pessoas, a forma como nós estamos conectados, ela não é a forma presencial, ela não é a forma humana, ela é diferente. Então ela gera uma frieza, ela gera uma impessoalidade que ajuda a empatia a não ser desenvolvida, que ajuda com que a gente não entenda o outro. Cada dia mais isso está difícil, cada dia mais isso fica difícil. Mas, apesar disso tudo, a empatia hoje, ela é imprescindível, imprescindível. A empatia, a palavra empatia, ela veio do grego, ela ficou esquecida durante centenas de anos, mas no século passado, ela veio com muita força e hoje ela é imprescindível. Ela faz parte da agenda, ela é necessária, ela faz parte do currículo desde da pré-escola até a formação de um líder. Porque é necessário. Um currículo hoje ele pode ser abundante no conhecimento, mas a pessoa que não tem empatia, ela fecha as portas para os relacionamentos, ela fecha as portas para as relações, ela fecha a porta para a comunicação, ela fecha a porta para a liderança. Então nós precisamos desenvolver a capacidade de ser empáticos uns com os outros. Nós precisamos. A empatia, existe a empatia natural, porque Deus ele colocou isso dentro de nós. Então, tanto os animais quanto os seres humanos, nós temos uma empatia natural. E a empatia, quanto mais natural, ela é mais contagiosa, ela contagia. O que é empatia natural? É quando algo acontece e a gente sente, é quando alguém se machuca e faz um corte, a gente, parece que o corte foi em nós. Você chega a sentir aquele frio na barriga. Isso é uma empatia natural.
É uma empatia natural que até os animais têm. Mas nós, seres humanos, nós temos uma outra capacidade. Nós temos uma capacidade ainda maior de desenvolver a empatia. E nós precisamos decidir isso, que é a empatia cognitiva. É a empatia que eu vou aprender e vou desenvolver. É claro que ela vai gerar esforço e ela vai gerar um gasto energético para isso. Mas é preciso desenvolver. Nós precisamos aprender a ser empáticos, mas aprender e fazer com que isso seja de forma natural, a olhar para o outro, a conhecer o outro. É necessário. E hoje a empatia ela está tão em falta que as pessoas que têm, elas se sobressaem. São os grandes líderes, são as pessoas grandes formadoras de opiniões. São pessoas que são relevantes. Quanto mais empático, mais líder, mais relevante, mais seguido, mais influenciador eu sou. Então, nós temos essa capacidade de desenvolver a empatia. É claro que nós não vamos conseguir ser empáticos com todos, mas nós podemos, com o tempo, com o exercício, abranger cada vez mais um maior número de pessoas. É necessário que a gente faça isso. É necessário desenvolver, ter esse desejo de desenvolver isso. A empatia pelos seres humanos. A empatia, ela abre as portas das relações. A empatia, ela fortalece relações. Ela abre caminhos. Ela abre, ela é ponte para as pessoas. É empatia, quando eu consigo enxergar os outros. A palavra de Deus fala em Romanos: chore com os que choram, sorri com os que sorriam. Nós temos que ser capazes de sentir a dor daqueles que estão chorando. E nós precisamos ser capazes de sentir felicidade por aqueles que vencem, que conquistam, que sobem, que alcançam, que conseguem. Isso é empatia. Empatia nas conversas, empatia no dia a dia. Nós precisamos desenvolver a empatia. E eu vou falar sobre alguns pontos importantes que, rapidamente, que nos ajudam a desenvolver a empatia. E que não é fácil, ainda mais no dia de hoje. O primeiro deles é ter uma escuta ativa. Uma escuta ativa. A pessoa empática, ela tem um interesse de ouvir o outro. E quando a gente ouve o outro, interesse em ouvir o outro não é escutar, é ouvir. E quando eu ouço, eu direciono a minha atenção, eu dou foco, eu estou ouvindo concentrado, eu estou ouvindo, assimilando a dor, o mapa mental, o significado que o outro dá para isso. Eu estou realmente interessado. E quando a gente escuta, nós temos que nos despir. Não é de como eu reagiria, de qual é a minha opinião, o que eu faria. Não. A escuta ativa é a gente entender a dor do outro, porque muitas vezes a gente vai dar uma opinião, a gente vai dar um conselho que é inverso do que aquela pessoa está sentindo, gostaria de ouvir. Isso gera uma antipatia, Isso não é bom, porque o inverso de empatia é a apatia e a antipatia. Nós temos a apatia. Jonas, quando Deus vai lá falar com Jonas, fala: Jonas, será que você não está vendo que o povo está sofrendo? Ou seja, você não está sofrendo com o que eles sofrem? Você só está dando julgamento e não sofre com o que eles sofrem? Então isso é uma apatia. A apatia é a pessoa que é apática. Ela não quer se envolver. Eu não quero misturar com isso. E a antipatia é quando, além de eu ser apática, eu falo: não, eu não faria isso. Eu faria de outra maneira totalmente diferente, E até nas conversas corriqueiras. Alguém fala, eu amo esse tipo de comida. Ai, que horror, como é que alguém consegue comer isso? Isso é antipatia. Por quê? Eu preciso respeitar o gosto do outro, o que o outro quer, o que o outro gosta. Cada um com o seu. E nós precisamos respeitar isso. Então, isso é uma das coisas bem rápidas para a gente falar. Não julgar. Não estamos aqui para dar julgamento. Não. A gente entender, compreender e sentir não quer dizer que com tudo a gente vá concordar. Não, mas nós não estamos aqui para isso.
Tem até coisas que nós não vamos concordar, que vai infringir os nossos princípios. Mas para nós ouvirmos e para o outro nos ouvir, nós precisamos entender. E quando a gente não julga, as pessoas elas se abrem. Elas estão querendo ouvir, elas estão precisando ouvir. Elas estão precisando falar, perdão. Elas estão precisando falar e que a gente fala assim, o que você está precisando? O que você está passando? O que você quer comunicar? O que você quer falar? Sem julgamento. O empático, ele não julga o outro. Não julga a dor do outro. Querido, como nós falamos, não adianta. Se você, o outro fala, mas está com um sapato tão lindo, como é que pode estar reclamando do sapato que está sentindo dor? Cada um tem uma pele, cada um sente uma dor. E nós precisamos respeitar isso. O que é fome para um, não é para o outro. O que é dor para um, pode ser não ser para o outro. Então nós precisamos respeitar a forma como as pessoas sentem e vê. Precisamos. Precisamos praticar a curiosidade que eu digo positiva, em relação ao outro. O que você está precisando? Eu tenho visto que você está abatido, eu tenho visto que você não está bem, você está precisando de ajuda, você está precisando de alguma coisa. Sabe? Quanto mais a gente faz pergunta, não para ofuscar, pergunta para a pessoa se abrir, para ela entender que ela não está deixada de lado, que existem pessoas que têm interesse nela. Então, quanto mais a gente faz pergunta, mais a gente se torna empático, mais a gente se aproxima. E pergunta sempre com escuta ativa, ouvindo. E quando a gente está ouvindo, a gente não coloca as nossas questões. Quando alguém fala do filho dela, a gente fala, mas meu filho também. Eu tenho dor de cabeça, mas você não sabe a minha. Não, é ouvir o outro, sem julgamento e praticando perguntas para que a pessoa se abra. Não se sentir melhor do que ninguém. O fato de que você fala assim, meu Deus, como é que a pessoa se permite passar por isso? Por que a pessoa não toma uma decisão? Por que Isso é um julgamento e é se sentir melhor. E a palavra de Deus fala, não se sinta melhor do que o outro. Não se sinta superior ao outro, mas o outro superior a você. Então nós temos que estar, sabe, em humildade, se colocando, sabe, a pele do outro em nós. A pele do outro, a roupa de outro, o momento de outro em nós, porque cada um sente de uma maneira. Então precisamos respeitar isso. Não se sentir melhor do que ninguém, sabe? E usar coisas em comum, frases em comum, para não ser exatamente antipático. Temos que tomar muito cuidado com as nossas colocações. Às vezes queremos colocar as nossas opiniões e aí a gente pode fragilizar o outro. A gente pode machucar o outro. E a palavra de Deus ela é muito clara, irmãos. Ela é muito clara, sabe? Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Ninguém procure os interesses próprios, vai dizer em Filipenses 2:4. Não procure os seus próprios interesses, mas os dos outros. Por isso a empatia, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser sincera, não por interesse, não para galgar espaço, não para gerar um relacionamento interesseiro, não para conseguir posicionamento, não para conseguir palmas, não, mas pelo interesse do outro. Podemos ser mais empáticos. A nossa essência é essa, porque se Cristo habita em nós, através do seu Espírito, nós temos a empatia dentro de nós. Nós precisamos desenvolver essa empatia. É a capacidade de olhar o outro em amor, de sentir o que ele sente, de entender, de compreender. E além disso, eu preciso sentir como ele sente, para eu conseguir respeitá-lo, ajudá-lo e direcioná-lo da melhor maneira possível, segundo sempre o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra é o norte, não é a nossa opinião, não é o que nós achamos, mas a nossa bússola é em cima da palavra, porque a palavra tem resposta para todas as coisas que nós queremos. E preste bem atenção, os desafios que nós vivemos, as experiências que nós vivemos, até as dores e traumas que nós vivemos, quando a gente consegue ter essa empatia conosco mesmo e resolvê-los, eles vão ser o canal empático para o outro. Porque quando o outro sente a dor que eu já senti, eu entendo muito bem o que é. E aí essa empatia ela fica mais ainda com o canal aberto. Essa empatia ela tem mais autoridade, ela tem mais poder em relação ao outro. Porque o outro sente e entende o quanto eu sou capaz de compreendê-lo de verdade. Mais do que
uma empatia natural, eu tenho uma empatia vivencial, porque eu vivi o que ele viveu. Então, as pessoas, sabe? As pessoas que estão ao meu redor, elas precisam de saber e ouvir quais as dores que eu passei, como que eu suportei, como que eu passei, como que eu venci, porque essa comunicação vai ser a empatia que ela precisa receber para também sair desse momento que ela está vivendo, seja em que grau seja. Amém? Irmãos, teríamos muitas coisas para falar, queridas, sobre esse tema. Dá para falar, assim, dias e dias. Mas hoje demos uma pincelada, eu creio, que vai ser algo que vai contribuir para mim e para a sua vida, para sermos pessoas verdadeiramente empáticas e de forma contagiosa. Contagiosa, cada um da sua maneira, mas de forma contagiosa, onde sempre nós estaremos com um olhar para o outro ser humano, para outra pessoa, para outra situação, porque é isso que Deus quer para nós aqui nessa terra, que a gente sempre seja canal de bênção uma para a outra, um para o outro, dentro da tua casa, dentro da tua família, com a sua história e onde quer que você esteja. Amém? Eu estou muito feliz por fazer parte disso. Deus abençoe vocês. Deus alcance cada uma de vocês, cada família, cada lar, cada casa e cada vez mais a gente saia de um universo individualista e passa para o universo maximizado, onde a gente tem um olhar empático um para o outro. Amém? Deus abençoe. Fique na paz.